Eu gostaria de dirigir a palavra de hoje a 3 grupos de pessoas. Para quem já serviu na igreja e hoje não serve mais. Para quem ainda serve e para quem tem o desejo de servir. Eu comecei o meu ministério servindo. Com meus 14 anos, eu acompanhava o meu pastor nas igrejas que ele ia pregar e carregava o seu violão. Me lembro quando o Espírito Santo tocou em meu coração e me levou à igreja num sábado de manhã para ajudar na faxina. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma senhorinha quase sem forças, porque as mais novas não tinham disposição e nem interesse para servir. Quando eu cheguei lá animado, ela me disse: graças a Deus, alguém veio me ajudar. Deus te mandou, meu jovem. Eu disse: pega as coisas para a gente fazer uma faxina na igreja. Ela disse: nós não temos nada, só um balde com água, pano e um rodo velho, uma vassoura velha. Eu disse: só um minuto. A igreja ficava no centro da cidade, ali na rua São Pedro. Eu desci correndo no supermercado. Eu comprei sabão em pó, detergente, desinfetante, sapólio, palha de aço, bombril, esponja, tudo o que eu precisava comprar. Pano de chão, rodo novo, vassoura nova. E quando eu cheguei na igreja, com tudo aquilo, aquela mulher começou a chorar. Ela ajoelhou, levantou as mãos para o céu e disse: louvado seja o nome do Senhor, porque hoje eu vou conseguir fazer uma boa limpeza na igreja. Amados, a igreja era uma igreja bem frequentada, tinha muita gente, mas eu nunca entendi por que algo assim tão importante dentro das atividades da igreja estava abandonado. Mas Deus tocou no meu coração para que eu fosse lá ajudar aquela senhorinha. E eu me lembro que na época eu trabalhava na rádio Bragança AM. Nunca mais eu deixei faltar nada na faxina da nossa igreja. E tudo que eu entregava anonimamente para aquela senhorinha. Eu me lembro de uma vez que ia ter um casamento do filho do pastor. E uma parede tinha sido remendada, ali tinha uma porta. O espaço foi fechado e ficou a marca de cimento. Eu procurei minha vizinha, Dona Wanda, e disse assim para aquela senhora: Dona Wanda, a senhora tem um pouquinho de tinta branca. Eu preciso para pintar uma parede lá na igreja que eu vou. Ela falou: pode pegar, pode levar. Pintei aquela parede. Ninguém nem soube que fui eu. E talvez até hoje eles nem saibam que aquela parede que estava sem pintar foi pintada. Eu era aquela pessoa que estava dentro da igreja. E quando eu percebia que estava faltando alguma coisa, eu me apresentava. Quando uma lâmpada queimava, quando um refletor queimava. Eu me lembro de um dia que uma irmã reclamou porque aquele banco rústico, aquele banco de madeira velho, rasgou sua meia calça. E ela então reclamou e eu percebi. No dia seguinte, eu fui na igreja, levei martelo,
levei alicate, levei grosa, levei lixa. E consertei praticamente todos os bancos, para que nenhuma irmã reclamasse de uma roupa rasgada, ou de uma ferpa que entrou no seu corpo. Eu colocava água no púlpito, arrumava as pastas do coral, abria e fechava a igreja, porque o pastor dizia: o irmão ele atrasa, você mora aqui perto, eu posso te dar uma chave. Amados, com que alegria eu funcionava como zelador daquela igreja. Dava uma saudação, um testemunho, até chegar na palavra. Na verdade, um pastor continua sempre sendo um servo. Diga comigo isso. Na verdade, um pastor continua sempre sendo um servo. Quando um pastor perde o coração de servo, ele não serve mais para servir. Ainda eu abro e fecho a nossa igreja quando necessário. E vocês não imaginam a minha gratidão por eu ter um Lucas Paixão como escudeiro fiel e como servo do meu lado, que me dá retaguarda. Muitas vezes o último a sair da igreja, a sua esposa fica no carro aguardando ele fazer tudo o que precisa ser feito. Mas quando alguém falha, eu me apresento. Eu ainda coloco água no púlpito, limpo o banheiro se preciso for, solto os cachorros, limpo o canil, alimento os cachorros, faço café, almoço para os nossos funcionários. A minha alegria não é um título, um lugar, uma posição. A minha alegria é de ser servo. Vocês olham para mim neste altar e vocês me chamam de pastor, quando na verdade eu sou apenas um mordomo com a bandeja na mão, para poder ouvir o pedido de cada um e servi-los de todo o coração. Talvez você pergunta: pastor, onde estão os diáconos? Aqueles que foram separados para servir. Eu digo: falharam, faltaram, não vieram. Nosso lema é: a obra de Deus na terra não pode parar. Diga comigo: a obra de Deus na terra não pode parar. Nós temos dois tipos de servos: os que servem de coração e aqueles que não colocam o coração. Aqueles que colocam o coração têm vida longa, servindo aos irmãos, e Deus recebe esta oferta como fruto de justiça. Mas nós temos aqueles que se aventuram e não colocam o coração. Então hoje eles estão servindo, mas amanhã desistem de servir, porque é mais cômodo, é melhor e mais confortável ser servido. Olha o que diz a palavra em Jeremias 48:10. Maldito todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente, negligentemente, enganosamente, fraudulentamente. Nós precisamos entrar debaixo da bênção. E quando nós servimos colocando o nosso coração e fazendo tudo com excelência, como se fosse para o próprio Jesus, nós entramos debaixo da bênção. Mas a palavra diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxada, negligente,
e enganosamente. Talvez você diga: pastor, no meu caso então é melhor entregar o que eu estou fazendo. Me permita ser pastor e dizer para você: é mais fácil desistir do que você assumir o compromisso de melhorar e de se consertar. Quero contar uma ilustração a vocês. Um pastor foi pregar numa igreja, e quando ele chegou, ele foi recebido por um diácono muito sorridente, simpático. E aquele diácono acolheu este pregador de tal forma, este pastor de tal forma, que ele ficou impactado. Seja muito bem-vindo, pastor. Esta é a nossa igreja. Nós estamos felizes em recebê-lo nesta noite. Que o Espírito Santo te use poderosamente. Pastor, deixa eu te levar até a nossa recepção. Eu vou te apresentar o nosso pastor e vou te mostrar onde o senhor vai ficar. Lá o senhor pode tomar um café, uma água, um suco se quiser. O banheiro é privativo, fica na sala. E aquele homem tão carinhoso, tão educado, tão acolhedor, marcou o coração daquele pastor. E o pastor chegou para o pastor daquela igreja e disse assim: pastor, eu estou impactado com a recepção desse irmão, com o seu carinho, com o seu cuidado, com o seu amor. Eu me senti muito honrado. Ele é um diácono muito abençoado. Aí este pastor diz assim: sabe, pastor, Deus me abençoou com um servo muito especial. Ele, na verdade, é juiz de direito em nossa cidade. E hoje ele está servindo no estacionamento. Amados, um dia eu estava lavando o banheiro com um juiz federal. E eu era novo na fé. E disse assim: que alegria estar servindo com um juiz federal, ele sem camisa, lavando banheiro. Ele olhou para mim e disse assim: irmão, se alegre, porque você está servindo a Jesus, e não porque você está aqui comigo. Grande coisa é ser um juiz federal. Quando nós nos sentamos aqui, amados, nós somos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante dos olhos do nosso Deus. E que alegria é poder um servir o outro. E servir, amados, exige sacrifício. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 15, versículos de 8 a 10. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós olhamos para a palavra em Lucas capítulo 15, lá nós encontramos 3 parábolas que Jesus conta. Mas ele não se refere às parábolas como 3, ele se refere às parábolas apenas como uma parábola. A primeira fala a respeito da ovelha que se perde e se desgarra da senha. E a palavra mostra daquele que se perde lá fora. Quando nós olhamos para a dracma perdida,
ela foi perdida dentro de casa. Quando nós olhamos para o filho pródigo, fala a respeito do filho que se perdeu fora e do filho que se perdeu dentro. E hoje nós vamos falar a respeito da moeda perdida, da dracma perdida. A dracma era uma moeda grega, equivalente ao denário romano, que valia aproximadamente a um dia de trabalho no campo. Hoje nós vamos fazer o que diz esta parábola. Para ela encontrar a moeda, a primeira coisa que ela fez foi acender a luz. E a segunda foi varrer, foi limpar, até encontrar o valor perdido. A dracma se perdeu por negligência ou por distrações? Diga comigo, negligências ou por distrações. Num primeiro momento você não sente falta, mas chega uma hora que você procura e não acha. Onde está minha moeda? Ela vai fazer falta. Perder a moeda, a dracma, representa você perder uma oportunidade de adquirir algo que é necessário para a sua vida e que vai abençoar outras pessoas. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, você tem perdido algo que Deus colocou na tua mão e não sente falta, não percebe, não se dá conta. Hoje, esta dracma vai representar o dom perdido, a unção perdida, o chamado perdido, o ministério perdido, o crédito perdido, a reputação perdida e a oportunidade perdida. Talvez neste momento você não queira resgatar sua moeda de valor, mas ela em algum momento da tua vida vai fazer falta, e você terá que dar contas, porque aquela moeda não te pertencia. Deixa eu te falar algo. Se você, por exemplo, pega uma nota de dinheiro, deixa eu pegar uma aqui. Você sabia que eu não posso pegar esta nota, rabiscar, amassar, ou até mesmo rasgar? Esse dinheiro está em meu poder agora, mas depois vai sair da minha mão e vai passar para outra mão. Este dinheiro não me pertence. Eu apenas estou desfrutando dele no presente momento. Ele está em meu poder. Mas este dinheiro pertence ao Banco Central. Então você pode incorrer, não sei se é delito, se é crime, o que é, mas você não pode fazer esse tipo de coisa. Então, aquele valor que você perde, você pensa que é teu, porque você se acha no direito de tomar posse e viver de forma egoísta. Eu quero te falar que não é teu, que você um dia terá que prestar contas daquilo que Deus colocou na tua mão e você perdeu. Vamos acender a luz. Ontem tivemos uma reunião de alinhamento da nossa liderança. Alguns não puderam vir por motivo de trabalho, viagem, doença, algum imprevisto ou compromisso já marcado para esta data, e está tudo bem, mas vocês fizeram falta. Outros não vieram porque a moeda foi perdida já há muito tempo, por negligência ou por distrações. Nada mais
tem sentido para ela. Tanto faz como tanto fez. Quem Deus era para você ontem e quem Deus é para você hoje. Quem você era para Deus ontem e quem você é para Deus hoje. O que mudou? Você foi reprovado no primeiro teste. Você foi reprovado no primeiro teste. Tropeçou na primeira pedra e capotou na primeira curva. Qual o perfil dos líderes do nosso tempo? Muito de si, pouco de Deus. Faltam as marcas de Cristo. Vivem para o mundo e não para o reino. João 17,14 diz: estou no mundo, mas não sou do mundo. O próprio Jesus está nos ensinando um princípio do reino, um valor do reino. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Colossenses 3,2 diz: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque nós somos muitas vezes silêncio. Porque somos muitas vezes mais terra do que céu. Deus te exorta hoje, acende a luz, procura o seu valor perdido, senão outro encontrará. Deus tira da tua mão e dá para outro que vai dar mais valor e mais sentido. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. O chamado de Deus é para todos, mas nem todos são para o seu chamado. Você não pode servir a Deus do seu jeito, com preguiça, mentira, falsidade, engano, traição, dissimulação, manipulação e rebeldia. Olha para quem está do teu lado e diga: você não pode servir a Deus do teu jeito. Não vou na igreja porque está frio. Não vou para a igreja porque está chovendo. Mesmo com frio e mesmo com chuva, você vai trabalhar. Você leva as crianças para a escola, para a creche. Mesmo com chuva e com frio, você vai para o shopping, você vai para o cinema, você vai passear. Isso porque você perdeu a moeda da disposição, da boa vontade, da disciplina, da verdade, da sinceridade, da transparência, da fidelidade e da lealdade. Você não sabe quando e nem onde perdeu a sua moeda de valor. Lembra-te de onde caíste. Quando foi que aconteceu o que aconteceu? Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Você precisa fazer o caminho de volta para voltar às práticas que você tinha no começo. Porque você era um dos maiores servos, ou um dos melhores servos desta igreja, deste ministério, na sua célula. Título, como disse, posição e lugar, não vale nada sem um coração quebrantado, rendido a Deus, sinceramente convertido. Como o inimigo trabalha. Hoje você perde alguma coisa, amanhã outra, depois outra, até que você não recebe mais nada da parte de Deus, porque você não sabe cuidar.
Ontem tivemos na reunião de alinhamento 55 servos, pastores, presbíteros, diáconos. A nossa equipe estava praticamente toda reunida aqui. Mas muitos foram convidados para poder servir a Jesus. São estes irmãos que trabalham incansavelmente para fazer a obra de Deus em Bragança Paulista, através deste ministério. Você que foi chamado e não veio, esta palavra não é para impor alguma coisa, mas para trazer comprometimento. Diga esta palavra: não é para impor alguma coisa, mas para trazer comprometimento. Porque não adianta cobrar aquele que se faz de cego e surdo para a correção. Não adianta cobrar aquele que perdeu o primeiro amor. Não adianta cobrar aquele que está iludido com outras possibilidades. Não adianta cobrar aquele que está com sua aliança quebrada. Não adianta cobrar aquele que está em adultério espiritual. Como pastor e líder, preciso estabelecer alguns limites, porque não podemos negociar princípios e valores. Eu, como pastor, vai dormir. Eu, como pastor e líder desta igreja, eu preciso estabelecer limites. E chegou a hora. E eu gostaria muito que você pudesse entender o que nós estamos ministrando aqui nesta noite. Todo sábado que antecede a ceia, teremos nossa reunião de alinhamento. Sem desculpas. Porque alguns dizem: pastor, eu não posso estar. Pastor, não vai dar para eu vir. Independente de qualquer coisa, precisamos realizar as nossas reuniões de alinhamento. Quem falhar sem justificativa, não entra na escala do próximo mês. Só volta depois que participar da reunião de alinhamento ministerial. Para receber as diretrizes, corrigir a rota, desenvolver estratégias, renovar a unção e comunhão com a nossa liderança. Sem participar desta reunião, não poderá servir na escala. Não poderá colocar alguém, não podemos colocar alguém que não está comprometido com o seu chamado. Dependendo do seu testemunho, mais atrapalha do que ajuda. Pode ser que alguns não se encaixem e não continuem na escala. O número pode diminuir, mas a qualidade vai aumentar. Teremos os treinamentos regulares para capacitar as equipes. No estacionamento, recepção, intercessão, mídia, som, iluminação, transmissão, louvor, dança, crianças, mulheres, homens, casais, melhor idade, enfim. Eu quero te falar o quanto você é importante neste processo. E hoje Deus nos chama para junto dEle, para que possamos desenvolver com excelência, mas com muita responsabilidade, o nosso chamado. Esta igreja tem muito potencial para crescer, mas ela não pode crescer doente e deformada. Nós precisamos de cura, nós precisamos ser sarados. Quantas coisas precisam ser tratadas na nossa alma, nós precisamos ser libertos. Quantas coisas ainda nos contaminam. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos de um coração quebrantado e contrito, porque diz a palavra: a um coração quebrantado e contrito não resistirá, ó Deus.